Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que estejam passando por esse período da melhor forma possível. São os meus desejos e assim espero. Dizer também que estou com saudades de vocês, estou com saudades das aulas. É muito bom ficar em casa, mas nós temos necessidade também de convívio social. E a escola é um dos melhores lugares que nós temos para isso. Porém, nós temos que dar continuidade. Como vocês já perceberam, nós estamos trabalhando numa plataforma agora, o Google Classroom, e aí nós vamos trabalhar a partir de agora online. E a partir de hoje, nós já estamos dando início a isso. Então, para iniciar, nós precisamos fazer uma pequena revisão de conteúdos. Hoje é geografia, essa aula é especificadamente de geografia. Nós precisamos fazer uma revisão de conteúdos daquilo que nós já vimos estudando. Na verdade, eu comecei com geografia e nós só tivemos uma semana de aula de geografia, onde nós podemos ver o mínimo, vamos dizer assim. Então, um dos assuntos que nós paramos, nós até falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, depois falamos sobre o Tratado de Madrid, que é basicamente o início da formação do território brasileiro, as primeiras terras, o início de quando começou a ser dividido, ou quando começou a ser regionalizado o Brasil. Nós vimos que não se chamava ainda Brasil, que Portugal ele desobedeceu o Tratado de Tordesilhas e teve que ser estabelecer um novo tratado, que foi o de Madrid, e assim o território brasileiro começou a ser formado. Mais na frente, nós veremos mais detalhadamente esses assuntos, quando nós estivermos estudando as principais atividades econômicas do Brasil desde o século XVI. Nós vamos ver com mais abrangência cada um deles. E aqui nós temos agora o que nós chamamos de regionalização do espaço brasileiro, ou seja, como está organizado, como está dividido o Brasil. Nós chamamos essa regionalização ou do espaço brasileiro são as regiões. Então existem várias formas de regionalização. Regionalizar quer dizer dividir com determinadas especificações. Se nós estamos falando de espaço brasileiro, nós estamos falando das regiões brasileiras, então nós vamos dividir de acordo com alguns critérios do Brasil. Quais serão esses critérios? Nós podemos dizer que, por exemplo, a economia é um critério para regionalizar o Brasil? Sim. Nós podemos dizer que os fatores naturais, a natureza, é um critério que pode regionalizar o Brasil? Sim, até mesmo na nossa cidade nós podemos regionalizar, cada bairro é uma forma de regionalização. Ou seja, é uma divisão que está sendo estabelecida ali para melhor organizar o espaço. E o Brasil ele já teve vários tipos e tem vários tipos de regionalização. O tipo de regionalização mais conhecido do Brasil, aquele mais comum, é o do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o instituto que, vamos dizer assim, oficial, que trabalha com isso, com regionalização e também com todos os tipos de estatísticas, vamos falar assim. É a entidade geográfica mais importante do Brasil. Lembrando que esse ano é ano de censo, não sei como será feito devido à pandemia, estudo muito indefinido, mas esse ano é ano de censo, onde a população vai ser recontada novamente, vai ser contada novamente. Mas voltando, o IBGE ele dividiu dentro da sua história, desde quando ele surgiu, ele acabou regionalizando o Brasil, levando em considerações alguns aspectos fundamentais para a gente identificar cada estado dentro da sua região. E aí o IBGE regionalizou o Brasil em 5 grandes regiões, ou 5 macro-regiões, significa a mesma coisa, que é o Nordeste, o Norte, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul do Brasil. Cada região dessa levou em consideração alguns critérios. Quais são esses critérios que foi levado em consideração? Os critérios político-administrativo,
naturais, econômicos e sociais. Existem outros tipos de regionalização no Brasil? Sim, existe. Nós ainda estudaremos outras formas de regionalização. O IBGE, levando em consideração isso, toda essa forma de regionalização, que é essa mais comum dos mapas que nós temos acesso, com todos os estados divididos, cada região recebeu, ou na verdade faz parte de uma. Cada estado faz parte de uma região. Por exemplo, a região Nordeste, que todo mundo conhece, que nós aqui do Maranhão fazemos parte da região Nordeste. Quando nós falamos da economia, quando nós falamos da administração política desse estado, quando nós falamos das condições sociais e até mesmo naturais, nós estamos inseridos no Nordeste. Nós fazemos parte do Nordeste. Assim como, por exemplo, o Tocantins faz parte do Norte. E se nós observarmos no mapa, nós vamos perceber que o Maranhão parece mais norte do que o Tocantins. Então, não é só uma questão de localização, de onde o estado está, mas também dos critérios básicos de administração, social, econômico. Então, o fato do Maranhão estar dentro do Nordeste quer dizer que a sua economia é basicamente a economia do Nordeste. Também agrega as características sociais do Nordeste e também a sua política e administração, ela é do Nordeste. E aí, a partir de agora, nós vamos ver que todas as regiões divididas, resumido aqui vai estar, nós ainda iremos estudar mais à frente, nos próximos capítulos, cada região e seus estudos mais específicos, falar dela com maior abrangência. Por enquanto, nós temos aqui resumido. O que nós temos aqui é resumido. Esse estudo é a partir da página 14. Nós já até começamos, até falamos um pouco sobre isso, então nós precisamos retomar. É a partir da página 14. A partir da página 14, nós vamos ter o mapa do IBGE. Vocês podem acompanhar com o caderno de atividades de vocês, de assuntos, a partir da página 14. Esse vídeo está ficando um pouco longo, então eu acho que eu vou dividi-lo em 2.